sou a Tabata, sou educadora, cineasta, pesquisadora, que mais? Fazedora de arte. Eu acho que, além de todas essas palavras que resumem, eu sou uma pessoa que é uma aliada da arte, que tudo que faz está com a arte do lado. Acordo ouvindo música, vou dormir ouvindo música, tomo banho ouvindo música, olho para o mundo de uma forma poética. Então, além de todas essas caixinhas que a gente se coloca, que outras virão na vida, eu sou uma aliada da arte. Minha história eu ainda estou escrevendo, né? E quero escrever aí por uns bons anos, não quero encerrar tão cedo, mas acho que minha história. Eu começo a me entender como uma pessoa quando eu encontro a arte. Eu, desde pequena, eu morava na CDHU, num bairro chamado Barreira Grande, para vocês terem noção da situação que era. Era uma barreira grande mesmo. E tinha um centro comunitário lá da minha casa. E aos 10 anos eu perdi minha mãe e meu pai trabalhava à noite, então eu ficava sozinha. Era isso, ele trabalhava à noite, de dia ele dormia, acordava, ia trabalhar. E o centro comunitário tinha várias oficinas, de pintura em pano de prato, de capoeira, de dança. E eu era cria do bairro, né? Todo mundo ficou sensibilizado com a minha história. Como assim? Ah, ela perdeu a mãe, então vem aqui. E aí eu ficava semana toda, inclusive de final de semana, no centro comunitário, fazendo várias oficinas, e aí é esse momento que a arte entra na minha vida. E a arte entrando na minha vida, eu me reconheço como pessoa. E aí acho que é o momento que eu começo a contar a minha história. De entender que desde pequena era isso que ia me escrevendo. E aí eu chego numa cidade chamada Suzano, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos. E eu senti muita falta de arte. Como assim eu vou para um lugar que eu não conheço ninguém? Que eu não sabia como que era, como funcionava. Eu ainda era uma criança, né? Uma pré-adolescente. E aí eu encontro uma galera que faz sarau, que vai para as escolas fazendo sarau, Sacolinha foi lá na minha escola. E aí foi como um circo. Ele chegou, se apresentou, 3 dias depois eu estava atrás dele, indo fazer sarau também. E aí eu acho que a minha história tem a ver com esses encontros que a arte me fez olhar para a minha história e para a história dos outros, e ali eu me aconteci. Eu acho que essa palavra ela já vai para um lugar humorado, assim, né? Mas eu acho que a primeira foi muito louco. O primeiro momento que eu tive contato com o cinema foi surreal, porque eu vi adultos fazendo arte. E aí isso para mim era impossível, assim, porque até então, eu adolescente, o que eu imaginava? Eu estava ali naquele contexto de sarau, mas algum momento eu ia ter que crescer, eu ia ter que vestir uma roupa séria, uma coisa mais administração, alisar o cabelo e ser adulta. E aí eu cheguei num set de cinema que tava todo mundo fazendo cinema, uma galera adulta, e eu fiquei assim, caramba. E aí era uma história muito nada a ver, sabe? Era tipo, a história era sobre um aplicativo de relacionamento. E aí eu não tinha um contexto cinematográfico. Eu falei, assim, mas isso aí não vai passar no cinema. Mas por que as pessoas estão fazendo isso? E aí eu entendi, falei, meu, que loucura. Eles estão fazendo para se encontrar, é isso. É o momento de encontrar, de fazer o cinema e de estar acontecendo. Então, essa produção peculiar, ela não é num lugar humorado, é num momento de, tipo, caramba, tem gente adulto fazendo arte, fazendo cinema, algo que não é para ir no mercado, que não é para aparecer ali no cinema do shopping, é para, tipo, viver o momento. E aí aquele filme para mim, ele é muito especial, ele é muito diferenciado, porque ele não fala nada com, eu falando mal da minha primeira produção, mas ele não fala nada com nada, mas para mim fala muito, sabe? Meu impulso criativo acho que está ligado à sobrevivência. E é muito clichê, né? Mas eu gosto muito de clichê, porque se é clichê é porque fez sentido muitas vezes assim, mas eu preciso, para eu existir, para me entender como pessoa, primeiro foi a arte, depois foi a parte criativa, né? E é esse meu impulso de e o que é criativo, né? O que é algo criativo? É algo diferente? Ou é algo que te impulsiona a andar? Quando eu falo criativo, vem muito a palavra estesia na minha cabeça. E estesia para mim é o que é arte, assim, tanto que eu tenho tatuado aqui no meu corpo, porque fica aquela pergunta: o que é arte? O que é arte? O que é arte? Eu falei, pronto, é estesia. E o que é estesia? Estesia é o contrário de anestesia, né? Se eu tomo uma anestesia aqui no braço, eu não sinto. Mas estesia não, eu estou sentindo, tem a ver com êxtase, isso. E quando eu sinto muito, eu crio algo. Seja algo triste, algo feliz, ou algo revolucionário, porque não aguento mais isso, quero falar. Então, meu impulso criativo tem a ver com essa estesia, com esse sentir que fica pulsando aqui a todo momento. E é isso, às vezes antes de dormir, ou num sonho,
Ou é isso. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. E acho que meu impulso é esse, assim, de querer fazer mais. Meu sonho é ir num programa de TV e alguém me perguntar o que é a vida, imagina? Já sonhei muito com isso. O que é a vida? Eu já ensaiei também muito essa resposta. E acho que cada dia muda, né? Porque a vida, ela é mutável. Ela é uma construção. O que eu tenho de vida hoje não é o que eu tive ontem, não é o que eu tenho amanhã e não é o que eu tenho daqui 10 minutos, daqui 20 minutos. E a beleza é justamente isso, é esse maremoto, né? O maremoto ele acontece porque é um movimento que já existe ali e aí contra outro e aí cria algo. Eu acho que a vida é isso. A vida é essa movimentação. Se tá tudo parado, se tá um marasmo, não tem vida. Tem alguma coisa acontecendo ali que está bloqueando essa vida, esse movimento. Então, para mim, a vida é um movimento, é essa busca, é essa poesia disso, de enfrentamento mesmo. O tempo ele é esse medidor da acontecência, né? Essa palavra acontecência, ela vem muito da reticências. Esses 3 pontinhos que estão ali seguidos e estão contando algo que está por vir, mas algo que já veio. Então, acho que o tempo é isso, ele é essa escada, esse movimento que vai acontecendo. E o tempo é vida também, né? A gente consegue fazer essa relação. Porque se a gente não está em movimentos, o tempo ele exige ato, né? Eu preciso de um ato para ter o tempo. Porque se não tem ato, tá parado, então não tem tempo. Porque não é só o tempo do relógio, né? A gente está falando do tempo da vivência. Porque tem aquela ideia de Cronos e de Kairos. E aí qual o momento? É isso, é mediando as duas, o tempo ele é o movimento. Essa pergunta ela é muito louca, né? Eu acho que ela é muito pretensiosa, assim, a ser perguntada a uma mulher. É a mesma coisa, é isso, assim, você perguntar o cinema negro para uma pessoa negra. Ela, ela tem, é muito complexa, assim, né? Ela tem várias questões, mas eu entendo o que você quer dizer e aí a gente, vamos lá. A gente está no momento, agora mesmo, agora, esse tempo que a gente está vivendo, onde as pessoas estão falando. Não tem mais, lógico que existem exceções, mas não é bem aceito, não é bem visto pela sociedade outra pessoa contar a história de outra pessoa. É preciso que a gente conte a nossa própria história. Todo mundo, todo mundo é muita gente, mas assim, já se entendeu que quem precisa contar a história é quem está vivendo. Então, o cinema feminino, nesse caso, ele já tem, ele tem uma construção muito boa, né? Hoje a gente consegue citar nomes, a gente consegue ter referência, mas mais do que isso, eu acho que o cinema feminino ele vem nesse lugar do grito de preciso contar a minha história. Eu preciso que narrativas sejam ditas e vistas a partir do ponto ali, assim como o cinema periférico, assim como todas essas questões assim, né? E o audiovisual por si só, quando a gente fala audiovisual, a gente está falando de mercado, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de cultura. E isso é extremamente machista, né? O mercado é machista, a sociedade é machista, a cultura ela cria uma cultura machista. Então, o cinema feminino ele tem que bater de frente com muito disso, assim, pelo corpo, pela voz, pelas histórias, sabe? Eu falo muito dessas histórias e dessa necessidade de contar as histórias através do viés da nossa vista mesmo, porque as coisas ainda não estão óbvias nesse sentido, assim, sabe? Quando a gente fala de reivindicar a história, essa frase é isso. Tô entendendo, eu tô aqui. Mas não é só isso. Ela tá. São anos, sabe? Anos de pessoas que contaram histórias de outras pessoas. E não. A gente precisa desmembrar essa caixinha, assim, sabe? Eu gosto muito do humor. Eu sou uma pessoa muito humorada, assim, sabe? Desse humor. Eu percebo, e eu tava falando esses dias, enquanto diretora de cinema, mas também dando aula, eu sou essa pessoa meio bufão, assim, sabe? O bufão, que é aquela coisa do espetáculo, que é meio irônico, mas que vem aqui, que puxa. Porque eu acho que o humor, ele se comunica. Você consegue tratar de assuntos, né? Difíceis, você consegue pelo humor. E aí você vai costurando, e você vai trazendo essa piadinha, esse... E aí o Brasil, ele é muito humorado, né? Porque é isso, eu acho que a gente não foge da raia. A gente se comunica muito pela música, pelo samba, pelos corpos, por tudo, tudo. E o humor está muito intrínseco. E aí, quando você fala do humor brasileiro, né, o que eu acho mais humorado aqui, eu penso justamente nessa cultura brasileira, que ela é sarcástica. As histórias, né? Então, por que se criou o brega
lá no Belém do Pará. Tem um quê de humor, assim, porque é uma reivindicação de fala. Ah, por que que o boi bumbá no Maranhão cresceu? Porque é uma reivindicação de cultura, que tem a ver com humor, tem a ver com uma ironia. Então, o que eu acho mais engraçado no Brasil é isso, essa reivindicação de história, que não é só dita pelo... O combate, nem sempre ele vai ser armado. Ele também vai ser aqui, ó, pela essa narrativa que costura, que vem aqui, que devora um pouco daqui, mas vai ali. Então, esse é o humor que eu gosto do Brasil. E eu sou extremamente brasileira nesse sentido, assim. E eu amo devorar esse humor que está em todas essas coisas. O que tem mais de trágico? Essa pergunta eu acho que já é política, esse clichê e pá, né? A gente pode ir para esse lugar. Mas o que me dói mesmo nesse país é entender que tem gente que tem aquele síndrome... A síndrome nem do vira-lata, pode-se dizer, sabe? Eu acho que porque o vira-lata é brasileiro e ele tem orgulho, né? O caramelo é bem brasileiro. Mas o que é mais trágico no Brasil é justamente essa não identidade brasileira. Me preocupa muito uma pessoa que cresce sem entender a beleza de olhar para o próximo, de olhar para, mano, esse cara aqui é minha referência, você é minha referência, a cultura que acontece lá no interior do Amapá é minha referência. E aí o trágico, para mim, tá nesse lugar. Quando a minha referência, e não só pela globalização, porque é importante você achar o que é interessante lá no Japão e trazer para sua vida. Isso também é importante, não estou falando isso. Mas quando isso é esquecido, anulado, isso é extremamente trágico. Porque eu volto a dizer, isso é histórico, isso é intencional. A partir do momento que, com o passar do tempo, a gente aprende a não dar valor à nossa cultura, a achar que isso é mesquinho, que isso é aquilo, isso é extremamente trágico, porque é intencional, né? É intencional. Querem que você acredite que a sua cultura, que a sua história, que a sua luta não é algo extremamente importante. Então, eu acho que isso é muito trágico no Brasil. Todo mundo é um pouco disso, né? Ó, que clichês eu também, mas é isso, acho que todo mundo é um pouco disso. Nada se anula, né? Uma mentira bem inventada, ela é poética e ela é louca. E eu acho que a gente se constrói a partir disso tudo, né? A nossa identidade. Ainda mais o fazedor de arte. Porque o fazedor de arte, ele é... Eu tô aqui, eu tô encarnando uma personagem que sou eu. Não é uma personagem mentirosa. É isso. Mas é diferente a de 10 minutos atrás, que estava ali borocoxinha no camarim. Então, a gente tem um pouco disso, assim, sabe? Não necessariamente eu tô falando mentiras, mas eu tô falando o que eu sou aqui agora. Que eu tô aqui. Eu odeio, não, essa palavra me fala, mas assim, eu não sei falar qual é o meu filme favorito, eu não sei falar qual que é a minha música favorita, não sei falar, porque daí eu vou muito no literal, porque se é o que eu mais consumo, a música é o que eu mais consumo, então pra mim, vou no literal ali. E aí eu não sei responder isso, mas eu poderia falar sobre, sei lá, os passarinhos, sabe? Aquela coisa só pra fugir da raiva, mas não, eu quero falar algo literal. E aí eu pensei numa música agora e vai ser essa, e eu quero falar literalmente que a minha música favorita é Clube da Esquina. Mas aí, de todas as versões que você tem dela, eu quero falar do Flávio Venturini, que ele vai música, traz a música assim, a letra. Aquilo ali pra mim é espetacular. Então essa é a minha música favorita. Nossa, uma vez, eu educadora, né, trabalho em escola também, fui falar assim, não, vamos dar voz para as pessoas. Isso aí já é uma besteira, né, uma bobeira, porque quando a gente fala isso de dar voz, dá a entender que existe um poder, e aí a partir desse poder eu tô, ó, um pouquinho para você aqui, fala. E não é isso, assim. Então acho que a periferia, ela já tem a voz, né? Ela já fala. Ela não tem, assim, não existe algo que vá legitimá-la. Eu, como Tabata, não procuro algo para me legitimar, e eu acho que periferia não procura, e tem a ver com isso, assim, de que acabou o momento de achar que o poder em si está centrado numa única história. Não tá, não tá. As pessoas estão falando, as pessoas estão se observando, estão buscando a sua identidade, trazendo tudo que a gente conversou aqui, essa identidade brasileira, enquanto mulher, isso aqui está gritando. De cor, de raça, de religião. Então, é isso, assim, não se dá voz para algo que já existe, sabe? Eu acho que ampliar, sim, a gente se amplia. Eu me amplio em você, nele, nela, mas dar algo, entende-se que existe um poder. Então, a periferia, ela já é o poder, entende? A periferia, ela já é o poder. Então, ela não precisa que se crie algo para. Precisa sustentar.
E aí existem várias questões em cima disso, que aí tem a ver com políticas públicas, tem a ver com sociedade, com quebras de culturas racistas, xenofóbicas, machistas, homofóbicas. Tudo isso você amplia a voz da periferia, mas não se dá, porque ela já tem. Eu, uma pessoa apaixonada pela arte, eu acho que a arte ela é o fundamento de uma construção. Pensa, vamos construir um edifício, uma casa, que seja, é o fundamento. A arte ela tem a ver com essa coisa de você falar, de você produzir. Então, não me aguento de amor, eu preciso escrever uma poesia para alguém. Não me aguento de raiva, eu vou pichar na parede uma frase. Eu achei muito bonito esse momento, então eu vou tirar uma foto. Então a arte ela tem a ver com ela é a comunicação, né? E na periferia é isso. Você vê a arte ali pulsando dentro de uma música no domingo à tarde ali, meus vizinhos ouvindo várias músicas ao mesmo tempo, as crianças correndo, essa vida acontecendo ali. Então, quando a arte encontra essa vida pulsante, esse tempo pulsante ali, é onde a periferia se amplia, né? Mas como se amplia a periferia? Através da arte, através das políticas públicas. E aí a arte vem para ampliar. Então hoje eu sei o que acontece na quebrada lá do outro extremo de São Paulo, porque um dia eu ouvi uma música dos Racionais, dos outros MCs, porque eu tenho vários amigos dos slams que fazem poesia e me contam coisas e eu falo, caramba, eu aqui no extremo leste, na minha escola, que é periférica também, acontece os mesmos problemas que o seu. Ou não, nossa, é diferente. Então, vamos trocar essa ideia? Vamos pensar em políticas públicas. O que são políticas públicas, se não problemas que existem nas sociedades e aí o poder público precisa estar ali. Então, quem denuncia isso? Geralmente é a arte. As vozes, são as pessoas. Eu falo muito da arte aqui porque é a minha forma de contar a história. Existem outras, mas a arte denuncia muito e amplia. Então, a arte está muito mais para ampliar a periferia. Acho que a palavra política pública está pulsando aqui, na minha boca. E aí eu quero dizer que se hoje eu me entendo também como cineasta, se hoje eu entendo a importância do cinema, falando dessa linguagem, que é a linguagem que está nos unindo aqui agora, que é quem está assistindo, tem a ver muito com políticas públicas. Políticas públicas essa que não é uma pessoa que criou, que veio aqui, não. É o povo que se reivindicou e foi atrás e fez acontecer. Então aqui, por exemplo, é um espaço público de uma cidade pública que deve ser utilizado, que deve ser olhado. Então que seja esses vídeos e esses momentos uma forma de chamar a atenção, de pensar, ok, meu corpo é bem-vindo aqui, isso também é fruto de política pública, eu preciso estar aqui. Eu preciso de fomentos públicos para que me dê formação. Então, olha só, a gente estava falando que vai ter um curso de cinema. Que incrível! Galera, você sabe que aqui tem uma mesa de som que pode ser utilizada. Pode, agenda lá. Então, vai e usa. É nosso. Então, a minha fala de toda essa parte poética é também nesse lugar de ocupação. Que aqui seja essa série, o que vocês estão fazendo, seja uma denúncia, no sentido bom, para que desse espaço aqui, para que seja utilizado, para que a gente possa contar a nossa própria história. Mais uma vez eu falo, a importância de se contar a nossa própria história, através da música, do vídeo, do áudio e dos nossos corpos que se encontram. Quando eu olho para você, você vê a minha história, eu olho para você, eu vejo a sua história, e é isso, a gente precisa desse encontro. E que aqui seja um espaço de encontro também.